Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados em mais um programa Soluções Jovem. Este programa que tem como apresentador oficial o nosso deputado estadual, Comandante Dan, a quem eu quero prestar a minha continência e desejar a todos vocês que estão nos ouvindo uma paz do Senhor Jesus. Você que está na Rádio Boas Novas, né? Você que está ouvindo a Rádio Boas Novas, pode assistir na TV e também nas redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan, tanto no Facebook quanto no YouTube, e aí você pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, nos seus stories e marcar os seus amigos para que possam assistir o programa Soluções, que todas as quintas-feiras nós temos a participação dos jovens aqui. Ontem nós tivemos o Soluções Mulher, amanhã Soluções Comunidade e hoje comigo aqui minha amiga Débora Pereira. Bem-vinda a mais um programa. Boa tarde, pastor Natan. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. A gente veio aí de uma... Olha, eu vou logo falando da nossa pauta, que a chama ainda está acesa. A chama ainda está acesa aí com o senhor? Sim, com certeza, ela não pode apagar. Isso, a gente veio de alguns meses de correria, muito trabalho intenso. Final de semana passada aconteceu nossas Olimpíadas pela Paz com o Congresso de Jovens. A gente vai estar falando um pouco sobre o que aconteceu, né? Também nós temos convidados especiais aqui, então, desde já eu quero te convidar a participar conosco. Olha, você foi generosa em falar em alguns meses de correria, porque na verdade são alguns anos. Exatamente. Desde que nós conhecemos o nosso comandante Dan. Na verdade, nossa igreja é uma igreja que não para, né? Então, nós tivemos recentemente, né, as Olimpíadas pela Paz junto com o Congresso de Jovens. Foi esse final de semana maravilhoso, mas todos os finais de semana que antecederam tivemos atividades de esporte, de cultura, inclusive a 19ª Ação de Cidadania também aconteceu nesses últimos dias aqui, muitas coisas acontecendo. Nós estamos com essa pauta super especial e hoje nós temos a honra de receber também aqui no programa Soluções Jovens nosso pastor Túlio Ferreira. Meu pastor, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui, que também participou e ele é um jogador, está representando aqui, não sei se trouxe a medalha dele aqui. O time de vôlei dele tirou em primeiro lugar também, é campeão aqui do time de vôlei. Bem-vindo, pastor, e a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Natan, todos aqui, e você que está em casa, você que está no seu carro, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É isso aí, ganhamos o vôlei, estamos aqui comemorando ainda, né? Foi o primeiro lugar, né, de vocês? Primeiro lugar do estado, né? Você foi titular mesmo? Estava como titular? Ou... Não, era o Hendrick. Era o Hendrick. É isso aí, mas... Participei. Mas entrou no jogo. Ah, tá. Eu não cheguei a assistir o jogo do vôlei, acho que a Débora assistiu. Todos, emocionante. Mas o pastor Túlio viu ele jogando? Eu fui lá, no último. Ele tava lá. Eu tava lá. Isso que importa. Não, jogando. Eu joguei. Jogou? Cara, não vi, eu tô perguntando. Mas joguei. Ah, tá. Ele ganhou, isso que importa. Exatamente, eu fazia parte do time. Mas a medalha tá aqui, né? A foto não mente. Tá guardada lá no quadro. Obrigado, pastor Túlio, primeira vez aqui. E nossa amiga Beatriz Costa, né, segunda vez aqui, né, que já estava grávida antes ou não estava, né, se depois sair uma enquete para outro programa. Beatriz, a paz do Senhor, bem-vinda ao programa Soluções Jovens. A paz do Senhor, pastor, a todos que nos assistem, nos ouvem, é uma honra. E é a segunda vez, mas eu já me sinto super em casa, super à vontade. Muito obrigada pelo convite. Queria aproveitar e convidar você, né, a acompanhar as redes sociais do nosso comandante Dan para conhecer o nosso mandato, estar mais próximo, entender os projetos e participar de forma indireta ou direta. Essas Olimpíadas pela Paz, nosso congresso, são projetos que têm ali o apoio direto do nosso deputado, do nosso mandato, e eu quero convidar você a participar do nosso projeto Daniel. Todos os dias nós estamos orando, né, por temas específicos, e alguém do gabinete, uma pessoa do nosso gabinete, ou do gabinete do nosso deputado estadual, comandante Dan, é designada para estar orando. Por isso eu quero convidar você, né, para fazer parte desse exército de oração e começar o programa orando conosco. Vamos orar? Santo Deus e querido Pai que estás nos céus, Senhor, nós te agradecemos e estamos com um coração alegre, porque tivemos esse final de semana ali um resultado maravilhoso, né? Nós tivemos ali a resposta do que a igreja trabalhou, a resposta do que nós precisávamos ouvir. Jovens sendo alcançados através da palavra, alcançados e evangelizados através do esporte, da cultura. Nos 2 dias, né, 7 e 8 de novembro mas tivemos outros dias que pessoas oraram, que pessoas trabalharam e sempre estivemos buscando em oração
a tua orientação. Então nós só temos gratidão por tudo que fizeste neste último final de semana e sabemos que ainda vai fazer muito mais, Senhor. Então neste dia nós queremos agradecer aqui no programa Soluções, no nome da nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, de todos os pastores que participaram ali, todos os jovens, atletas, cantores, dançarinos, todos que foram para a arena, que foram para as corridas, os jovens que vieram do interior do estado do Amazonas estiveram aqui, os jovens que aceitaram a Jesus, que receberam a palavra. Nós agradecemos porque entendemos, Senhor, o projeto, entendemos, Senhor, a Tua palavra e o direcionamento. Pai Celestial, colocamos também em Tuas mãos, Senhor, o resto ainda desse ano de 2025, para que nós possamos alcançar êxito e todos aqueles também que estão nos ouvindo, que tem um projeto aí ainda em andamento, nós intercedemos o Espírito Santo para que possam, Senhor, ser guiados pela palavra, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Este é o programa Soluções Jovem especial, né? Mais do que especial, que é o programa que nós temos em posterior à nossa Olimpíada e Congresso de Jovens. Então, por isso o tema, né, se a chama realmente ainda está acesa, porque isso é algo, né, que eu me lembro, pastor Túlio, eu acho que isso aqui é até um pouco polêmico, mas eu sempre falo isso, mas de uma maneira que a gente possa melhorar, né, crescer e refletir. E eu falo dessa parte da chama acesa, a Débora talvez tenha vivenciado isso, mas falando do encontro com Deus. Eu vou lembrar essa referência do encontro com Deus, porque eu e o pastor Túlio e o Isaac, né, nós fomos para o primeiro encontro de crianças da Assembleia de Deus. Eu acho que era 2001, eu vou chutar aqui, eu não lembro quando, mas talvez menos até. Nós participamos do primeiro encontro com Deus. O Túlio, ele nem lembra, pastor Túlio, né? Ele sabe que foi, eu lembro que eu estava. Eu lembro que a gente estava. Eu lembro do Isaac, porque eu lembro eu no ônibus e visivelmente o rosto do comandante Dan e da pastora Márcia falando com alguém na frente. Então, possivelmente era o Isaac, né? Então, eu não lembro do Isaac, lembro do pastor Túlio, que a gente ficou em turmas parecidas lá. Mas por que eu falo do encontro com Deus? Por causa dessa referência que nós tivemos e porque nós tivemos em alguns momentos, né, aquele fogo do encontro com Deus, quando vem do culto, né, tinha Eu Quero é Deus, né, que nós cantávamos, as músicas do Marcos Witt. Então, quando chegava, tinha um fogo que a gente... é muito bom. Né, mas a tendência de algumas pessoas, não vou falar que sempre, de algumas pessoas ao decorrer do tempo, de certa forma, a chama apagar. Né? Então, como é que você vê, se também você vê isso, né, e já vivenciou isso aí, como é que a gente pode entender e dar um recado para os jovens para que essa chama não se apague, que aquele fogo, aquele momento ali não seja só emoção, mas que o fogo do Espírito realmente transforme para que todos os dias possa progredir, né, que eu acredito que esse é o verdadeiro avivamento. É verdade. Na minha visão, quando falamos sobre isso, a tendência do ser humano é justamente com toda a correria, né, do dia. A gente sabe que todo mundo tem uma vida tão corrida e apertada e nós realmente devemos ter esse cuidado para que a chama não apague. Então, nós precisamos estar juntos como igreja, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando em oração, estando em comunhão, que é isso que estamos inclusive hoje, né? Tendo o congresso de jovens, isso tudo nos faz aquecer a chama. Então, eu lembro que quando eu era criança, a gente foi para esse encontro, essas músicas, sempre que tocam até hoje, nos lembra dessa chama, nos lembra disso que vivemos lá e como igreja estamos vivendo ainda e vamos viver ainda. Eu creio que para essa chama estar acesa, continuar acesa, nós temos que estar muito em comunhão com Deus, com a igreja, com todos aqui. E na minha visão, isso é uma coisa muito importante para que a chama permaneça acesa. Nos dias de hoje, nos dias de tanta correria, a gente continuar com a chama do Senhor acesa. Essa é a Bia, eu não sei se ela já vivenciou isso aí também, porque nós passamos agora pelas Olimpíadas e eu tenho certeza, daqui a pouco vai ver a matéria do Josué chorando ali, outras pessoas também, e foi muito bom, né? E é muito bom, mas a tendência, como o pastor Túlio falou, realmente, aí vem a segunda-feira, né? Aquela segunda-feira que nós temos os desafios da vida, inclusive eu acho que talvez até o que muitos não falam e acabam esquecendo, é o que realmente, a verdadeira batalha, que é a espiritual, né? Porque a gente vai olhar, mas amanhã tem aula, tem isso, e o que nós realmente lutamos é contra, né, potestades, que
vão tentar lhe derrubar. Né? Então vem a segunda-feira. Como é que nós podemos ter, em momentos como esses, receber a unção, receber a palavra, sair renovados e permanecer, né, com a chama acesa? Podia até usar uma analogia depois, pastor Túlio, que eu vi que ele virou churrasqueiro, né, depois, né, para falar como é que permanece com a chama acesa literalmente. Eu acredito muito nas práticas espirituais. Manter a chama acesa, né, do nosso relacionamento, da nossa vida com Deus, ela literalmente se resume em uma palavra, que é dedicação. Não tem para onde, né? E sim, isso é uma deficiência do ser humano. A gente tende a começar e parar, né? Fala que vai começar a academia, começa e para. Vai começar um curso, começa e para. Mas é uma questão de dedicação nas práticas espirituais, né? Em vários trechos, Paulo fala sobre isso, sobre você manter a oração, né? Manter a devoção, a leitura. Então, querendo ou não, isso é ser um cristão. Né? São condutas, são práticas, são hábitos que ela não se resume nem a um evento e nem a um culto. Ela é um estilo de vida que precisa ser exercido diariamente. Nem todo dia eu quero ler a Bíblia, nem todo dia o meu coração está super animado para ler. Mas se ela já é uma prática na minha vida, se ela já é um hábito, eu vou fazer mesmo sem vontade. E naquele momento o Espírito Santo vai começar a ministrar no meu coração e a chama vai permanecer acesa. Então eu acredito muito na disciplina das práticas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, estar na congregação. Então são várias coisas que nós vamos fazendo que vai proporcionar a chama acesa, principalmente nos momentos que a gente mais precisar que ela esteja acesa, né? Eu acredito assim, que essas Olimpíadas, para quem está acompanhando a gente, até quem está aqui, eu acredito que foi um divisor de águas assim, na nossa igreja, foi algo assim realmente de Deus. No revezamento da tocha, pastor, a gente saiu do tempo central e o pastor Jonatas vinha caminhando, né? E ele falou uma coisa interessante, que fez sentido porque o deputado tinha falado isso. Até eu citei o exemplo da Stephanie semana passada, ele estava falando justamente sobre quem viu a logo das Olimpíadas, sobre o fogo, né? Nas Olimpíadas normal, eles falam sobre a mística do fogo, que é um fogo normal e tal. Só que o nosso fogo não era um fogo qualquer, entendeu? Ele simbolizava o fogo do Espírito Santo de Deus. E o pastor Jonatas, ele veio, acho que até o povo, até que o Canaã, até a frente da UFAM, lá do Templo Central, ele veio declarando esse fogo na vida dos jovens. E, pastor Túlio, o senhor que acompanhou, eu acho que o senhor tem uma propriedade, assim, porque o senhor estava acompanhando, como que a gente pode, depois de tudo isso, continuar, por exemplo, influenciando? Como que eu posso iluminar a vida de outros jovens? Como que eu posso passar essa chama, esse fogo, para os outros jovens que ainda não conseguiram alcançar isso? Eu acredito muito, e eu sempre costumo falar sobre isso nas ministrações que eu faço e etc., que é assim, nós precisamos que as pessoas vejam na gente a presença de Deus. Então, a gente precisa ser diferente, nós precisamos ser... Muitas vezes as pessoas aceitam a Jesus, por exemplo, né, e se afastam da família, e se afastam, enfim. Agora eu sou só igreja, minha família fica de lado e etc. Agora eu sou evangélico e eu acho que isso afasta as pessoas de conhecer o Espírito Santo. Então, se a gente está buscando a Deus, as pessoas vão ver a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso vai manter a chama acesa, a gente vai poder falar com as nossas atitudes para as pessoas sobre a presença do Espírito Santo. Então, a mensagem que carregamos, se a gente fala, nós temos a presença do Espírito Santo, mas nós destratamos os nossos pais, ou a gente não é um bom marido, uma boa esposa, ou não é um bom amigo, isso tudo nos afasta da presença do Espírito Santo e afasta das pessoas a presença do Espírito Santo também. Então, nós precisamos ser, na nossa rotina, esse é o mais claro possível, na nossa rotina, mostrar que o Espírito Santo é alegria, é um ombro amigo, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, enfim. Essas pessoas vão olhar para a gente no nosso dia a dia e ver, não, ele ou ela tem a presença do Espírito Santo. Então, são pessoas diferentes. Então, nós temos que levar a presença do Espírito Santo assim, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com as pessoas, nas nossas tarefas do dia a dia. É isso aí. Pastor Túlio, a gente falou a respeito da chama, né, literal, né, que representou ali nas Olimpíadas aquele fogo, né? Esse momento, com certeza, foi muito bonito, né, de passar a tocha na cidade de Manaus,
O pastor Jonas, né, teve esse testemunho, para quem não sabe, o pastor Jonas fazia 1 quilômetro, né? Acho que ele fez 12, talvez, né? Eu fui de carro. Eu não consigo fazer isso aí, né? Então, é a chama literalmente do Espírito Santo na vida do nosso pastor Jonas, todos que participaram. Eu tive o privilégio de apresentar o programa com a pastora Márcia no dia, e tinha o último senhor que chegou lá, eu acho que ele tinha 68 anos. Eu não sei quanto tempo ele caminhou, mas ele correu, sei lá o que ele estava fazendo. E ele chegou lá, a gente teve que esperar acho que mais ou menos 40 minutos ainda para entrar. E ele ficou correndo parado, ele não parava. Ele não parava. E ele era maratonista, enfim, foi um momento muito marcante. E detalhe, pastor Noni Tortano, a gente estava na frente da arena, né? E a gente tinha um tempo, a gente queria chegar no tempo certo. Eu cheguei com ele e falei, tem como o senhor diminuir um pouco? Ele, minha filha, não tem como diminuir, não. Aí parando, correndo, eu, tá bom. Ele não parava, não sei se os meninos conseguiram. Eu até procurei a entrevista, ela nem achei depois do Renato, se tiver em algum lugar, a entrevista o programa do dia lá, né? Eu tive que entrevistar ele correndo também para ficar num pique, ele não parava, nem na entrevista com ele, na nossa igreja e tal. 68 anos de idade. Então, esse momento é muito marcante. E que eu acho interessante, o pastor Túlio falando sobre isso, eu tinha uma maldição na minha família, falando de brincadeira, de ninguém fazer comida boa no churrasco. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí a gente se juntava, sabe o que é legal? Vamos juntar. Então, a comunhão era legal, mas o churrasco nunca prestou. Aí eu disse, você está amarrado, eu vou aprender a fazer esse churrasco. Né? E aí tive que estudar, fui ler e tal. E quando eu vi o pastor Túlio lá, você tem que aprender, o pastor Túlio está aprendendo, vou ter que aprender. E aí, uma das coisas que eu acho que não se dão tanto valor, né, é como fazer o fogo. Né, e dependendo do tipo de carne, como permanecer. Né, permanecer o fogo. E aí, o que a Beatriz falou é exatamente isso. Né, porque se você quer que a chama continue, você tem que continuar trabalhando. Você não pode deixar o fogo lá, que ele vai apagar. Né, então, você tem que colocar lenha, né, você vai ter que cuidar do fogo, você não vai dormir. Então você tem que tomar cuidado como você vai fazer a distância, né, onde vai ficar a carne, dependendo da carne, tudo isso. Então, o que é interessante que nós estamos vivenciando isso é exatamente isso. Né? O fogo, ele não pode apagar. E como é que eu vou fazer isso? Continuando colocando a lenha. Sim. E a lenha é o quê? A palavra de Deus. Né? Então, a gente vive muito isso. E a gente quer falar para os jovens aqui, Débora, todos, que nós também, né? Porque às vezes a gente, como ser humano, acha legal quando alguém fala isso, né? Quando nós nos humanizamos. Às vezes, realmente, acorda hoje e não estou a fim de ler a Bíblia. É o ser humano, né? É o ser humano. Eu me lembro que o pastor João, uma vez, falou que eu fiquei muito feliz quando ele falou na pregação. Hoje eu não queria vir para o culto. Ele falou, no culto de segunda-feira. Ele falou, não queria vir, eu estava sem vontade, mas eu vim e o Espírito Santo tirou meu cansaço, né? Porque é do ser humano, né? Nós temos isso. E nós vivenciamos tudo isso e é um momento muito marcante, como a Débora falou. E temos algumas... não poder tudo não. Você que não foi, infelizmente, deixou de receber. Eu vou ter que perder. Mas a gente vai deixar aqui alguns momentos. Nós já tivemos dos outros programas e hoje também temos alguma coisa para falar das Olimpíadas, não é isso, Débora? É um momento de confraternização ali no final. Acho que foi no encerramento. Lá a gente teve aí uma repórter bem importantezinha, legal, que chegou para ajudar a gente, a Raika, e ela fez uma matéria importante. A gente vai dar uma acompanhada agora. Uou! Vamos cantar! Nós estamos aqui no encerramento do nosso congresso, o Congresso Somos Jovens, junto com as Olimpíadas pela Paz. Nós vamos agora conversar com o voluntário Ricardo. Ricardo, como é que foi a sua experiência? Lembrando, gente, que o Ricardo ele faz parte da mesa de juízes, tá bom, no futsal? Então, boa noite, né? Um evento maravilhoso, fiquei super feliz, é a primeira vez que eu participo e provavelmente não será a primeira, mas serão outras vezes, outros anos. E o evento foi fantástico, né? Todos estão de parabéns, foi um trabalho árduo, né? Bem difícil mesmo, mas graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo. Em primeiro lugar. E nós estamos aqui com uma querida muito especial, a líder do grupo de dança Somos Jovens. Ana Maísa, qual é a sua experiência? Olha, é muito bom estar podendo participar à frente desse grupo. Eu entrei no Somos Jovens em 2017, quando entrou uma nova liderança, teve as audições, e desde então eu estou dentro, né, participando todos os anos de Somos Jovens, e é muito gratificante, né, poder adorar ao Senhor com o nosso talento e trazer tantos jovens, né, para adorar ao Senhor através do talento que Ele deu para cada um, e que possamos continuar aí
essa jornada por muitos e muitos anos, adorando ao Senhor com o nosso talento. Irmão Christian, como é que está sendo a sua experiência vir de tão longe e estar assistindo conosco o congresso? É uma experiência incrível e foi uma experiência assim que eu nunca tive, né? É a minha primeira vez na Olimpíada daqui pela Paz e quero também dizer que agradecer o deputado Dan Câmara, o Silas Câmara, e inclusive nosso presidente também da Assembleia de Deus, Iadã, pastor Jonatas Câmara. E na próxima estamos aí de novo representando o nosso município de Presidente Figueiredo. E aí, tá preparado já para 2026? Para 2026 estamos aí, pode contar com o nosso município sempre. Em primeiro lugar. Minha Continência, nosso deputado estadual, comandante Dan, a todos os participantes. Você vai mandar um abraço para a sua amiga repórter? Um abraço, Raica, parabéns. E a gente, logo, tem mais café, ela vai estar com a gente também. Agora ela vai ser sua companheira de café. Isso, mas ela vai para logística ou ela vai ficar em outro... Não, é em outro setor. Qual é o setor? Junto com o Josué. De mídia. Isso, comunicação e marketing. Porque você, para quem não sabe, é da comunicação do Impacto Evangelístico, né? Isso. Dentre outras funções. Assim como o pastor Túlio, né? Jogou vôlei, né? Participou em outras áreas, aqui a Débora é da comunicação do Impacto Evangelístico, né? Quem diria, né? A gente está falando aqui sobre essa pauta interessante do fogo, né? A gente está vendo ali o que aconteceu nos últimos dias, né? No último final de semana, melhor dizendo, dia 7 e 8, nós tivemos um momento histórico ali, mas tivemos ações durante o ano inteiro, né? E ano que vem tem mais ainda, tem muita coisa acontecendo, né? Se Deus quiser, Deus tem projetos para você que é jovem, você que está aí na sua igreja, e nós temos pensado, pastor Túlio, né, em algumas coisas para o ano que vem. Todos nós temos propósito. Mas assim, e o ano de 2025 não acabou. Né? Até a Beatriz falou sobre... O pessoal fala que vai emagrecer, fala que vai fazer dieta, fala que vai juntar dinheiro, fala que vai viajar. Não tem tempo. O pessoal procrastinando. O que você acha dessas metas aí? Tipo assim, porque não acabou. Quem fez a meta e não conseguiu, ainda tem um mês e um pouquinho, né? Estamos aí quase na metade de novembro. Uma meta de emagrecer e quem vai fazer para o ano que vem? Tem muitas coisas. Falando, a parte séria seria, com certeza, leitura bíblica anual. Dá tempo, né? Ainda 45 dias. Vai ter que correr um pouquinho mais do que o normal para ler. Nós temos ali as pessoas que realmente querem fazer dieta. Eu acho que já não é mais o período, porque já vai chegar na dezembro, já começou as compras. Já domínio próprio. Agora, realmente, já é mais difícil, né? Ou começar algo novo. A Débora acabou de falar que está começando jiu-jitsu, né? Ela faz Muay Thai, jiu-jitsu, corre, faz academia. O próximo eu não sei qual vai ser, né? Mas você acha que é legal isso, jovem, se planejar, para a sua leitura bíblica, para os seus estudos, para a sua área profissional? Você que passou, né, agora há cerca de 2 anos, né, fora do Brasil, né, pode até contar com essa experiência, porque muda, né, a participação aqui, mas eu queria chamar o intervalo comercial na TV e na rádio, mas nós permanecemos ao vivo nas redes sociais aqui com todos vocês. Então, pastor Túlio, essa é a pergunta. Se você tem essa dica realmente do planejamento, é interessante, principalmente porque você disse que aqui no Brasil você tinha um modelo de vida, digamos assim, lá mudou tudo. Então, você teve que se planejar novamente, digamos assim. Então, qual é a dica para esse pessoal aí? Dá para planejar ainda nesse ano? Chuta o balde só ano que vem? Estou falando de tudo, não é que a gente só pensa em comida. Né? É verdade. É porque o crente gosta de comer, né? É bom, comer é bom. Mas esse ano ainda tem como fazer muita coisa ainda, por mais que tenha 2 meses, 1 mês e meio, né? Mas ainda dá para você abrir um negócio, dá para você sonhar algo para o ano que vem, dá para você buscar iniciar a emagrecer, é o que eu estou tentando fazer. Eu acho que eu vou conseguir, espero que eu consiga. Dá para fazer muita coisa. A igreja em si, pelo menos lá no Tempo Central, o pastor Jonatas está com aquele projeto de escrever a Bíblia, de marcar a Bíblia. Legal. Acho que era em 3 meses, se eu não me engano. Eu ainda estava fora quando começou, então a gente não conseguiu acompanhar nesse ano. Mas no próximo ano a gente vai fazer para que a leitura da Bíblia completa, marcando e tudo mais, em 3 meses. Mas esse ano, com toda a correria, a gente não acompanhou no projeto em si, obviamente, a leitura. Ok? Dá para fazer muita coisa ainda esse ano. Você faça os planos, porque
Uma coisa é a gente não conseguir nada sem fazer plano. Aí você não pode cobrar de ninguém, você não pode... É o ponto final, né? Se algo não der certo, continue com esse plano. Vai e busca... não deixar a chama apagar, né? A chama apagar, não deixar esse plano ser frustrado porque não deu certo no decorrer do tempo que você planejava. Mas sonhar é muito bom. Sim. Então, se você não sonhar, você, como é que você vai realizar, né? Então, é isso. Ouse sonhar. Ouse planejar. É isso aí. A Beatriz também pensa dessa forma, vale a pena se planejar em tudo, né? Na verdade, agora uma mamãezinha que já tem um e está chegando outro. E isso haja planejamento. Haja planejamento. Depois a Bia, eu acho que o Bia e o Rodrigão já vai para mais um, né? Não? Não. Mais cedo tu estava brincando comigo. Não, gente, já povoamos a terra, os dois. Queremos povoar cada vez mais o céu e tá tudo certo. Eu super concordo. Eu acho que essa questão de tempo é muito relativo, né? Eu acho que às vezes a gente usa certas coisas como desculpa para não fazer. Sim. Então, por mais que você não tenha conseguido algo até aqui, o tempo ainda não acabou, o ano não terminou, nunca é tarde. E eu tenho um amigo que fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala: amiga, onde há vontade há solução. Exemplo, você queria ter lido a Bíblia por completo, mas não conseguiu. Querido, não importa, o que importa é que ainda estamos em novembro. Se você se debruçar sobre ela nesse mês de novembro, dezembro, Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida da mesma maneira. Então, acho que é uma questão de começar, de ir. Bia, nós estamos voltando agora na TV e na Rádio Boas Novas, estava só no intervalo comercial para as redes sociais, nós voltamos. E aí, só para completar essa situação, porque realmente tem 45 dias, né? Quase 45, 15 é sábado já, nós temos isso aí. A gente falando de leitura bíblica, tem pessoas que realmente pensam assim no final do ano, né? Pô, já acabou, agora o comércio muda. Na verdade, meio que aqui na nossa cidade o clima muda, o comércio, né? Você vai ver que meio que todo mundo começa a ficar até mais legal um com o outro, né? São as confraternizações e tudo isso. O pessoal cria grupo, né? Começa a falar, começa a aparecer coisas novas. Olha, começa agora a aparecer... lá vai te falar de comida, né? A panetone, uva passa que some o ano todinho, agora ela tem... Todo mundo quer levar o arroz, né? Então, muda muito, mas assim, e eu acho que até, de certa forma, é um problema, porque as pessoas acabam desviando o foco, né? Nesse sentido, né? Deixar para o ano que vem. Você pode ter um problema de se não entender a realidade que nós não sabemos do nosso amanhã. Não sabemos o que vai acontecer. Então, de viver o hoje, né? De você viver o presente. E aí, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da mamãe, no caso desse. Como é que a gente pode, o jovem, hoje em dia, né? E eu acho que as mulheres em si, no geral, tem a preocupação de ter... Aí você até perguntou da Débora se ela era solteira, né? Que são duas coisas diferentes. Uma solteira, uma mãe casada, vindo grávida ainda, né? Tem o bebezinho realidade diferente. Então, assim, como é que dá para conciliar ministério, né, trabalho, o marido, aí o seu físico, digamos assim, cuidar de si, né? A mulher, cabelos, outras coisas assim. E ter grávida e não deixar o fogo apagar. O fogo literalmente, do fogão para Olha, se eu falasse que não é um desafio, eu estaria mentindo, porque de fato é um desafio, né? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada cristã é que a gente também não pode menosprezar o ciclo de ninguém. Exemplo, o fato da Débora ainda não ter uma família não significa que a vida dela é mais fácil do que a minha, porque ela tem outros desafios, ela se comprometeu com outras coisas, né? Mas tudo envolve planejamento e dedicação. Então, quando a Elisa nasceu, a nossa vida mudou muito, né? Nós havíamos decidido começar um projeto com jovens, nós recebemos um chamado para um pastoreio de jovens, então nossa vida já tinha mudado muito, porque uma coisa era a gente só ministrar na igreja, outra coisa era a gente pastorear jovens. E aí com filho pequeno, né? Enfim, então nossa vida mudou muito. Mas eu acho que é isso, é uma questão de planejamento, de nós decidirmos o que de fato é importante. E falando sobre manter a chama, isso foi uma grande dificuldade para mim, né? E eu preciso ser aberta com os nossos locutores, porque, principalmente no puerpério, muitas das vezes eu me escondi no fato de eu estar cansada, no fato de eu estar com um bebê pequeno, né? Hoje não vai dar para ler, hoje... Poxa, como é que eu vou ter um tempo com Deus com essa minha criança desse jeito? Então,
uma prática que eu adotei na minha jornada como mãe hoje é a leitura bíblica em voz alta. Então, quando eu vou fazer o meu devocional, eu me sento à mesa, escuto os meus louvores e eu vou lendo a palavra, mesmo que a Elisa esteja correndo, brincando, fazendo qualquer coisa, porque eu tenho certeza que eu estou semeando em solo fértil. E cada vez que eu estou lendo e estou falando a palavra, ela está ouvindo. É um desafio, porque tem hora que eu tenho que parar do nada, menino, desce daí. Mas eu preciso cuidar. Os versículos têm uma nova versão, né? O Senhor é o pastor e menina, sai daí. É tipo isso, tem um adicional. Mas eu creio que eu estou semeando na vida dela, eu estou semeando, né, na minha própria vida, como você falou, porque eu estou colocando a lenha. É difícil, né? Mas, gente, tudo nessa vida é difícil. Escolha o seu difícil. Isso é bem, né, clichê agora das redes sociais. Então, é isso. Nem sempre eu consigo como eu gostaria, né? Tive que abrir mão de algumas coisas na minha rotina, né? Hoje eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, mas a minha prioridade sempre vai ser o Senhor e fazer coisas que me aproximem, né? Então, esse ano, por exemplo, na minha igreja eu abri mão de algumas coisas, mas de outras não, né? E é isso, eu acho que é uma questão de priorizar para que a chama se mantenha acesa e ela pode se manter. Muito legal. Falando um pouco assim sobre o legado das Olimpíadas, eu quero perguntar ao pastor Túlio, ele que levou aí o primeiro lugar do vôlei. Eu quero saber assim, o que essas Olimpíadas, o legado que essas Olimpíadas deixou para o senhor? Porque assim, pastor Natan, eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre a questão da confraternização, da interação, porque tinha gente que eu nem conhecia, time que eu nem conhecia, não sabia nem quem eram as pessoas. Eu chegava lá, ficava gritando, irritando os árbitros e torcia, não sabia, torcia para um. Não era bom você falar isso aí, não. Acho que o Sérgio, espero que o Sérgio não esteja me assistindo. Aí eu torcia para um time, torcia para outro e corria como se eu estivesse no time. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre essa sua experiência. Qual foi o legado que deixou para o senhor? Vá para um time bom. Vá para um time bom. O time era um pessoal muito bom. Quero mandar um abraço, inclusive, para todo o time campeão da Zona Sul e Manaus e o estado do Amazonas. Vocês são da Zona Sul, né? O time é da Zona Sul, mas ganhou o estado inteiro, né? Todas as regiões e interior. Exatamente. Então, busque pessoas... isso é uma coisa interessante. Esteja com pessoas que agregam na sua vida. Não? É exatamente isso que acontece num time desse. Um time para ganhar, você tem que estar com pessoas que agregam. Não adianta eu estar com pessoas que não agregam, que meu time não vai ganhar. Então, se você quer ganhar alguma coisa na vida, se junte com pessoas que vão agregar nesse sonho, nesse plano. A gente estava falando de plano, de sonho, Sim. né? Junte com pessoas que podem agregar nesses planos e que agreguem na chama continuar acesa. Então, não adianta a gente querer que a chama fique acesa, não adianta que a gente querer que os nossos sonhos deem certo, não adianta a gente querer fazer Olimpíadas ou qualquer coisa do tipo com uma equipe que não agrega. Exatamente. Então, o comandante Dan fez essas Olimpíadas com toda uma equipe qualificada para isso. Então, é por isso que estamos aqui hoje. Acho que, no geral, pastor, eu sei que a gente tem aquela do pai falar, é importante competir, mas, na verdade, todo mundo quer ganhar. Então, a gente quer ganhar. É claro que a gente entende que nem todo mundo vai ganhar. Meu filho está passando por uma fase muito difícil, igual o pastor Atalib, eu acho, falou lá no congresso. Você lembra que ele falou do jogo do Fluminense? Meu filho também é muito difícil para perder. Eu tenho que explicar para ele. Nem sempre você vai ganhar. Às vezes eu quero deixar ele ganhar, mas ele não consegue, aí faz gol contra. Né? Então, no basquete, ele não consegue fazer a cesta. Porque às vezes não é a gente que está controlando, é a máquina, né? Então, às vezes ele vai fazer a cesta, aí a máquina tira dele, lá dá o toco. E aí eu digo, olha, às vezes eu tentei, mas não consegui, mas você vai perder a vida. Mas a gente quer ganhar. A última corrida dele que ele fez, ele perdeu. Eu queria achar esse vídeo, que é muito legal. Ele sai correndo, no finalzinho ele perde, ele já vai se desfalecendo e já bota a mão no rosto. Parece aquelas filme, parece um filme, ele chorando que ele perdeu. Só que ele estava com o pé cortado, ele realmente tinha cortado o pé. Ele falou, meu pé está cortado, já foi botando a desculpa. Eu falei, tem que treinar. Mas, no geral, realmente, nós queremos estar próximo, né, das pessoas e todo mundo tenta ali para ganhar, né? E assim, a gente está falando sobre manter a chama acesa dos momentos que são interessantes, e o pastor Túlio está contando a felicidade dele, né, que ganhou, né, mas nem todo mundo ganha, né? Então, mas assim, nesse caso, essas Olimpíadas, elas têm um lado a mais, né, que seria
também o evangelismo. Então, por mais que o time não ganhou, mas o reino ganhou, porque Amém. alguém foi lá, participou Exatamente. e foi evangelizado e muitos foram alcançados e se reconciliaram. E nós temos uma matéria aqui especial, minha amiga Débora Pereira, do nosso corredor, pelo menos até a gente sabe, pastor Túlio, tem uma CPI rolando aqui, se o nosso amigo Josué realmente é corredor. Porque, eu não sei se ele fala corredor, de ficar no corredor aqui da Boas Novas, porque tem uma lenda que o Josué que tá rindo aí, mas ele tá chorando no vídeo que vai sair daqui a pouco. Que ele sai daqui do Canaã todos os dias e vai correndo lá pra casa dele, que é na onde? Cidade Nova, todos os dias. E aí ele faz os stories, só que é engraçado que todas as vezes que ele chega na Cidade Nova, ele não está suado e sempre passa o mesmo moto Uber atrás dele, dando tchau no vídeo. Ele fala, então, está montando a CPI. A gente não pode ir contra a palavra do nosso amigo. Mas tem uma matéria especial aqui, ali também, ali na Arena Amadeu Teixeira, que estava lá, meu amigo Josué, participando, ele que é o nosso, faz tudo aqui, e também nosso corredor, para quem está assistindo na TV, que o pessoal da rádio não entendeu. Matéria no ar. Olha só, eu quero homenagear e medalhar o nosso Josué, nosso querido jornalista e atleta e bênção de Deus. Ele não recebeu nenhuma medalha, correu que só, andou que só, cobriu tudo que podia nessas Olimpíadas e nesse congresso, mas eu quero homenagear esse amigo, esse irmão, por todo esse esforço que foi feito. Então, Josué, a paz do Senhor, povo de Deus! Recebe essa medalha das nossas Olimpíadas. Você merece, meu irmão. Só tenho a agradecer, tá? Primeiro, pela confiança que você tem em mim, deputado Dante, depositado essa confiança. Às vezes eu acho que eu não mereço, mas se você está me dando essa honra, eu recebo com tanto carinho, tá bom? Mas merece tudo e muito mais. Obrigado, Josué. Nosso amigo José mereceu, né? Mereceu. Ele não trabalhou muito nessas Olimpíadas como é normal, mas ele conseguiu trabalhar ali um pouquinho só. Ele trabalhou só um pouquinho, porque ele não estava nem suado, não estava nem bagunçado o cabelo dele ali, nessas Olimpíadas. Pode falar, meu amigo Josué. Bom, nesse momento aí realmente já não estava mais suado, né? Mas já tinha suado bastante. Mas assim, Natan, aproveitar a oportunidade aqui para compartilhar essa medalha, inclusive está aqui, né? Olha aí. Com toda a equipe, inclusive contigo mesmo, Natan, porque com a tua experiência em grandes eventos, alguns momentos você foi lá e me ajudou, me deu algumas dicas, e isso, assim, por isso eu compartilho com toda a equipe, a Débora que fez a cobertura no trajeto da tocha, todos, o Renan aqui com toda a paciência dele, quando eu estava lá, quase fiquei careca, inclusive. É verdade, quase ficou um pouco. E aí o Renan simplesmente, o que está acontecendo, pô? Está agoniado assim, eu digo, vou. E aí o Renê, com a experiência, também me ajudou muito. Enfim, toda a equipe está de parabéns e eu compartilho com todos essa medalha. Quebre a medalha e dê um pedaço para cada Na verdade, José. então, já que ele agradeceu, eu queria agradecer porque ele disse pela experiência de grandes eventos, em momentos que eu fui ajudar lá, eu quero agradecer ao chat GPT, que eu perguntava no chat o que fazer e falava para ele. Então foi o chat, José, que te ajudou ali no momento que... Essa parte eu não sabia. Tô brincando, gente. Mas foi muito bom, né, esse momento especial, a gente vê ali, é claro que a gente fala, mas estava muito quente, estava não sei o quê, mas foi legal. Sim. O calor também faz parte de tudo isso, eu acredito que a experiência, eu tenho certeza que muitas pessoas que não foram, assistiram pela nossa TV Boas Novas, e agora, não vou dizer que perderam, né, deixaram de receber, e ano que vem, se Deus quiser, pode participar, né, pode tentar ganhar o time aqui, ou o time do Pastor Túlio, bicampeão, né? Essa é a estratégia. Agora é atrás do líder, né, segue o líder agora, não pode falar literalmente, né? Pastor Túlio, Beatriz, a gente estava falando sobre esses desafios da vida, falou da gravidez, e o Pastor Túlio teve 2 anos fora, né? 2 anos. E uma experiência totalmente diferente. O que trouxe de aprendizado lá de 2 anos em outro país, com outra cultura, tudo diferente? Muita coisa. Foram 2 anos onde era um novo idioma, começando pelo desafio de falar, que é o mínimo, né? Que é o mais básico possível. É um outro idioma, com cultura totalmente diferente. Os americanos, eles são muito diferentes dos brasileiros em relação à cultura, ao calor do brasileiro e etc. As responsabilidades elas mudam totalmente aqui. As responsabilidades eram muito questão voltada a ministério,
E lá as responsabilidades com relação ao trabalho é muito diferente. É porque as pessoas têm assim, o sonho americano, digamos assim. A gente só vê o jardim do vizinho, no verde, né? O sonho americano é Disney, vamos pra Disney todo dia. Inclusive, assim, é claro que a gente sabe a realidade, mas quem seguia e segue o Pastor Túlio nas redes sociais, ele me contou agora algumas coisas que eu nunca vi nas redes sociais. A gente via, né, eu vi os parques, algumas coisas legais e tal. Essas coisas legais não pode, né? Pra gerar conteúdo. Conteúdo. Exatamente, mas no geral, nas redes sociais nós fazemos isso. Mas o que é interessante é para a pessoa entender que lá é um país bom, tem todas as suas coisas, qualidades, mas que chegou lá e teve desafios, como em qualquer lugar. No cristianismo você vai ter, né, no evangelho você vai ter, se você aceitar Jesus você vai ter problemas, e não é só um mar de rosa, digamos assim, não é isso? É verdade. Lá é um outro ambiente, um outro país, e a igreja era uma outra igreja, não estava na Assembleia de Deus, então, inclusive, quero mandar um grande abraço para todo mundo. Até mandei o link pro grupo lá, o pessoal da First Baptist lá em Orlando. Calma, como é que é? Da First Baptist. Tem que gastar o inglês, né? Tem que mandar um abraço para todo mundo. Eu vou gastar meu nome, vou ficar devendo. Então, inclusive, foi muito interessante isso. A gente estava conversando sobre pessoas, sobre quem você deixa estar perto de você, e foi muito importante para a gente, para essa chama continuar acesa, inclusive, estar ali e estar junto com pessoas que tenham visão de reino, que por mais que seja uma cultura diferente, o reino é o mesmo, né? Sim, então, mesma fé. Né? Mesma fé. E foi muito importante, que nos amadureceu muito, porque aqui a gente estava meio acostumado, né, a uma igreja muito grande, tudo muito grandioso, projeto de jovens muito grandioso, e lá proporcionalmente lá grandioso, maravilhoso também, mas diferente. Sim. Né, onde as pessoas lá nos Estados Unidos, elas têm costumes muito diferentes. Então, mesmo os brasileiros, muitos ali estavam ou nasceram lá ou desde muito tempo estão lá. Então, é bem diferente, nos amadurecemos muito, aprendemos muito ali com os brasileiros e os americanos mesmo. Pastor Túlio, Beatriz, a gente sempre fala do nosso deputado aqui. Nós tivemos, acho que há 2 semanas atrás, né? Ele teve o privilégio de todos esses anos que nós tivemos aqui, de sentar e ser entrevistado aqui. Então, foi um programa muito importante para ouvir meio que algumas coisas que nós já sabemos, né? Que o deputado dá, assim como a família, né? Pastor Jones, Pastor Silas, Pastor Samuel, todos têm, assim, digamos que algo diferente. Não são pessoas normais, né? Em todos os aspectos, né? Tem a unção de Deus, e trabalham muito. E o comandante Dan tem uma das frases que citam a respeito dele, que ele é o rei do planejamento. Ele planeja muito, né? Sempre muito categórico, né? Muito organizado. E ele sempre está conosco aqui, mesmo não estando presencialmente. Todos os programas ele tem algo para falar conosco. Não é isso, minha amiga Débora? É isso aí. E falando nos States aqui, está acontecendo um evento muito importante, que é a COP30. E não sei, todos que estão nos acompanhando, não sei se todo mundo sabe o que é a COP30. Eu vim me aprofundar no tema mais essa semana justamente por isso, por essas informações. E o nosso deputado comandante Dan, ele se pronunciou em plenário e ele falou justamente sobre a segurança da COP30 que está acontecendo em Belém do Pará. E ele deixou algumas informações importantes que é pertinente para você e para todos nós. Vamos acompanhar. Modelo de segurança integrada é destaque no discurso do deputado comandante Dan. O parlamentar mencionou as possíveis falhas dos policiais durante as manifestações na COP30. Ao acompanhar os eventos referentes à COP30 em Belém, no Pará, o deputado avaliou de forma positiva a apresentação do Amazonas na área da segurança pública. E aí eu faço aqui menção ao ODS 16, que trata de segurança especificamente, objetivo de desenvolvimento sustentável. Observei que houve uma referência ao estado do Amazonas em relação às bases implementadas, nos nossos rios, né, que tem proporcionado o combate a substâncias entorpecentes, né, neutralização do tráfico que passa pelo leito dos rios. Dan Câmara destacou também o fato ocorrido no segundo dia do evento, quando manifestantes tentaram entrar sem credencial no centro de conferências.
O incidente é considerado incomum no evento da Organização das Nações Unidas. Os manifestantes indígenas participaram de uma marcha pelo clima e pela saúde e terminaram o dia dançando em frente ao local. Alguns forçaram a entrada no prédio e foram contidos pelos seguranças. O parlamentar considera que o fato ocorrido foi em decorrência da falta de continuidade no sistema integrado de comando e controle. O comandante Dan aponta a falha no esquema montado para promover a organização do evento e sugere que o governo federal retome os estudos sobre o modelo de segurança adequado para as regiões de fronteira do país. Então, o que nós percebemos nesse caso é a descontinuidade das boas práticas e a não aplicação de um modelo que deveria ser aplicado lá na COP30 e que, por não ter sido aplicado, a vivência lá é de insegurança e aí se tem que adotar outras condutas para poder, enfim, tratar daquilo que já aconteceu. Então, o melhor é não permitir que aconteça. Então, são dois cases, no meu entendimento. Olha, nossa continência mais uma vez, é nosso deputado estadual, comandante Dan, e esse momento que está acontecendo aqui no nosso país, e a referência dele, falando sempre em plenária ou ali na própria Assembleia Legislativa e em outros lugares, todas as quintas-feiras ele tem participado conosco e amanhã, na sexta-feira, nós temos o programa Soluções de Comunidade, Nosso deputado estadual, comandante Dan, é o apresentador de todos os programas. Eu acho que o único que ele, talvez eu possa dizer que não é o de Soluções de Mulher, que é a pastora Márcia, que também é ele, que é uma só carne, então é ele também, na outra parte da carne dele, que é a pastora Márcia, que a gente manda um abraço, nossa diretora e também apresentadora do programa Soluções Mulher. Pastor Túlio, nós estamos chegando aqui já quase no final do programa, mas é interessante o que nós falamos sobre isso, da estratégia, Beatriz, porque nós temos ali realidades diferentes, de jovens, a gente falou lá como era nos Estados Unidos, e aqui em Manaus a gente tem um pouquinho disso, A gente tem jovens que estão mais ociosos, inclusive é problema de políticas públicas, nós termos para alcançar esses jovens que precisam realmente. Eu me lembro até na época da pandemia, quando falavam sobre quarentena, em algumas regiões que eu conheci de jovens, não tinha como fazer, porque tem pessoas que realmente moram numa casa, 5 pessoas no mesmo cômodo, e quando acordavam, saíam. Elas não tinham como ficar em casa, porque nem todo mundo, por mais que seja absurdo, nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo tem 3G, parece que todo mundo tem internet, todo mundo tem 3G, todo mundo tem celular e nem todo mundo tem. Sim. Então, a gente acha que todo mundo tem, E aí você acredita que precisa de estratégia para alcançar todo esse tipo de jovem? Tem igrejas que no final de ano, agora, que nós conhecemos, que como tem um poder aquisitivo melhor, elas quase que fecham. Mas assim, a rede de jovens para, porque realmente eles viajam. E outros que continuam exatamente igual, porque se fizer, os jovens realmente vão fazer. Você acredita que precisa ter estratégia e alcançar todos esses jovens para que a chama não se apague? Ah, com certeza. Cada congregação tem um perfil. A gente está conversando um pouquinho sobre isso, Na nossa congregação, nós temos um perfil de jovens. E eu acho que toda liderança ela tem que estar sensível a isso, Eu acho que a única coisa que ela é imutável é a palavra de Deus. Essa não tem como mudar, A gente sempre vai pregar o mesmo evangelho, o mesmo Jesus, independente de qualquer realidade. Agora, as estratégias, o plano, o que vai ter, o que não vai ter, Por exemplo, lá na nossa congregação, a gente para essa época, porque nós temos um musical de Natal e o nosso objetivo é envolver todo mundo nisso. Então, a gente faz isso. Mas cada lugar precisa, sim, se planejar, ainda mais nos dias de hoje, que tem tantas coisas para as pessoas se distraírem, como o Túlio falou no começo. Hoje a nossa vida é tão corrida que parece que tudo, às vezes, é mais interessante do que a igreja. O jovem prefere, às vezes, estar lá no Manauara, tá fazendo nada, tem dinheiro nem para tomar um sorvete, mas ele quer estar andando lá. Então, de alguma maneira, de alguma maneira, nós precisamos, sim, nos planejar e pedir muita orientação do Espírito Santo para poder alcançar um novo jovem, uma pessoa. Mas eu creio, que você que está nos ouvindo é jovem, se ainda não foi, meu irmão, o Espírito vai te pegar já já. É interessante isso aí, eu lembrei agora falando sobre isso, nós conversamos aqui na matéria, e aí, olha como é que é muito desproporcional. Eu tenho alunos meus de bateria que hoje eles já não estão vindo para aula mais, porque eles só voltam em fevereiro. Agora, para mim, já é... Porque vai viajar, Não, já está tudo fechado. Tem uma viagem agora para um show, depois ele vai viajar para o Natal, para não sei para onde, ele só volta em fevereiro para poder estudar. Quase 3 meses sem estudar.
E outros que vão estar comigo, tipo, dia 23 de dezembro vai ter aula, eles vão vir para aula, né, de bateria e tal. Então, são realidades diferentes, nós temos que entender a juventude da nossa igreja, trabalhar para que realmente não deixar a chama se apagar, inclusive para esses que viajam, né, com cultos online, né, a nossa própria voz nova, porque o Agora crente tira férias do trabalho, da igreja não pode tirar férias, né, de Jesus não pode tirar férias, digamos assim. Mas nós queremos aproveitar, né, agradecer a participação de vocês e parabenizar para quem está completando mais um ano de vida e dedicar esse versículo aqui, essa pérola bíblica, em nome do nosso deputado estadual comandante Dan e nossa pastora Márcia. Minha amiga Débora vai estar lendo. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, nova versão transformadora. Feliz aniversário para quem está aniversariando. É isso aí. Gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez, pastor Túlio. Muito obrigado, foi uma honra, né? Que passou rápido. É verdade. Boa, né? Pastor Túlio falou, todo mundo sei aqui, 1 hora de ficar aqui, quando já acabou 1 hora. É verdade. Né? O tempo passa muito rápido. Muito obrigado, pastor. Quer mandar um abraço para alguém? Quer pedir para jogar mais vôlei durante a semana? Aumentar aqui. Quero mandar um abraço para conseguir mais dias de liberação. Um beijo para minha esposa, meu filho, que estão em casa. Eu mandei o link lá, acredito que possam estar assistindo. Mandar um abração pro meu tio, deputado comandante Dan, e para todas as pessoas que estão assistindo, que Deus possa te abençoar. Mandar um abraço para meus pais também, pastor Jonas, pastora Ana, e que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, Natan. Estamos juntos à disposição. Sábado somos jovens também. É verdade. Todos os sábados agora, pastor Túlio. Agora, como ele disse, chegou em Manaus, Voltou agora tem que trabalhar. E tem Autêntico no último final de semana desse mês de novembro. Exatamente. E reunião hoje ainda. Reunião. Só avisa que não é porque aparece todo mundo na reunião. Não é reunião para você vir. É reunião Interna. Reunião interna. Beatriz, suas considerações finais, por favor. Eu quero só agradecer mais uma vez, né? O convite é muito bom estar aqui. Conversas que edificam, né? Como nós falamos sobre comunhão. Mandar um beijo para todos os meus familiares, meu esposo, minha filha, meus sogros que estão aqui, meu pai que está aqui me acompanhando, minha mãe, enfim, né? Minha igreja. E que o Senhor possa realmente habitar ricamente em você, você que está nos ouvindo, nos assistindo e é jovem e está aí por algum motivo com a chama aí quase apagada, né? Enfim, ou ainda não teve a chama do Espírito Santo acesa no seu coração, meu querido, eu só quero te dizer que ainda há tempo. Para Jesus não existe isso de iniciar ou encerrar um ano. Todo tempo é tempo enquanto, né, Jesus não volta. Então, aproveite a oportunidade para se render ao maior chamado da nossa vida, que é o chamado a Cristo. Eu queria aproveitar também e deixar aqui o convite para o programa de amanhã na pessoa do nosso comandante Dan, que tem um recado especial para você. Quero te convidar para que você possa estar conosco no Soluções Comunidades, né? Todas as sextas-feiras, tá bem? Vem com a gente, acompanha e participa de nosso mandato que realiza com fé em Deus e foco na missão. Estamos chegando ao fim de mais um programa Soluções Jovem, minha amiga Débora Pereira. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, Josué, Renan, meu amigo Djalma, toda a equipe que está participando, minha continência. Até semana que vem no programa Soluções Jovem, amanhã Soluções Comunidade. Deus abençoe e até a próxima.